quando a gente pensa exatamente a respeito desse conceito da paternidade, é muito natural, em virtude desse mover cultural, é muito natural nós refletirmos o nosso relacionamento de paternidade com o nosso pai, nós tentarmos refletir esse relacionamento com Deus. E aí, no momento em que nós olhamos para as Escrituras e enxergamos de fato o nosso Deus como Pai, nós aí sim corrigiremos, né, a nossa perspectiva a respeito da paternidade, ou seja, o nosso Pai é um Pai falho, um Pai pecador, é um Pai, o próprio Jesus ele diz, né, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, ou seja, ele estabelece um comparativo, ele diz, olha, vocês são pais, mas vocês são pais maus, e em comparação com esse Pai, se vocês são assim, ele é muito superior. Agora, até uma coisa interessante sobre esse conceito, né, cultural, por quê? Hoje em dia nós vemos o conceito do pai como autoridade sendo diluído na estrutura da família. Sim. Em outras épocas, o pai era aquele que definia a autoridade na estrutura familiar. Sim. Mas hoje em dia isso está sendo relativizado. E isso está trazendo para a nossa adoração, está sendo trazido para a nossa adoração a Deus. O cara lá de cima, o paizinho, senta no meu colo, faz cafuné, ou coisas desse tipo assim. E se perde de perspectiva que o Pai Nosso está no céu. Ele é fogo consumidor, Ele é luz inextinguível, Ele é o Deus Santo, Santo, Santo. E quando nos aproximamos de Deus, deve ser com temor e tremor, ainda que seja o nosso Pai. Nós podemos chegar com ousadia, não porque Deus é o papaizinho, mas porque Jesus é o nosso mediador. Exatamente. E Ele, como nosso sumo sacerdote, nos dá acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos nos céus. E essa ousadia não é desrespeito. Essa ousadia é chegar sem medo de ser consumido, porque Cristo... Mas ao mesmo tempo com uma atitude de profunda reverência e temor no coração. E por isso o apóstolo Paulo diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus, quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É interessante que algumas pessoas dizem que na Bíblia temor não é medo, temor é um respeito reverente. Sim. Mas quando eu vou para as Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o elemento de medo é muito presente. Porque, inclusive, né, no grego, temor é fobia, é a palavra que está ali. Sim. Por quê? Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que o pecador diante de Deus, quando ele contempla a santidade de Deus e a realidade do seu pecado, ele tem o temor de ser consumido. Agora, o Filho de Deus, quando ele olha para o trono de Deus, ele chega com temor, porque Deus disciplina os filhos a quem ele ama, então se ele chega de uma forma indevida, ele pode esperar a ação disciplinadora do Pai. E às vezes a ação disciplinadora do Pai pode ser extremamente severa. Então, o elemento do temor, ele continua presente mesmo no relacionamento dos filhos de Deus com Deus. Então, quando a gente olha a respeito desse conceito, né, da paternidade de Deus e da importância desse conceito, o que de fato nós precisamos aprender a respeito dessa paternidade para que a gente possa desenvolver um relacionamento correto com o nosso Pai? É interessante, né, que nas Escrituras o nosso relacionamento com Deus começa a partir da regeneração. O apóstolo, nós vemos na carta de João, né, diz, mas a todos quanto receberam, a esse lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus, e que através da regeneração nós somos adotados como filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu diria que a questão mais significativa para aqueles que não nasceram de novo é buscar a salvação em Cristo. Porque sem isso, existe na nossa cultura a ideia de que todo mundo é filho de Deus. Mas no ensino de Jesus só é filho de Deus aquele que foi adotado pelo Pai. Sim. Aqueles que não são filhos de Deus não estão debaixo dessas bênçãos do relacionamento com Deus como Pai. Aqueles que já foram adotados como filho têm o privilégio de ter acesso à presença de Deus. E aí está o que o apóstolo Paulo diz. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus pelo Espírito Santo. A palavra acesso, do grego prosagog, era a mesma palavra usada quando uma pessoa tinha a oportunidade de comparecer diante da sala do rei. E hoje nós temos esse acesso ao Pai. E uma das coisas que eu tenho observado é que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus acaba se tornando muito pragmático e até interesseiro.
Porque ao invés de nós buscarmos a comunhão com o Pai, pelo fato dele ser o nosso Pai, nós vamos atrás dele para ver aquilo que ele pode dar para nós. Exatamente. E que quando nós não temos nenhuma necessidade sentida, percebida, Deus pode ficar aí por enquanto, né? Quando eu precisar eu vou. Exatamente. Que é um reflexo do relacionamento que os filhos têm hoje com seus pais. Meros provedores, né? Aqueles que estão ali na hora que eu preciso, aqueles que estão ali com obrigações de me dar o que eu preciso e o que eu quero, né? É exatamente isso. Ou seja, as pessoas buscam na cultura um entendimento do que é paternidade para se relacionar com Deus. Mas é na Escritura que eu tenho que achar isso.